Estamos numa série de mensagens falando sobre um tema geral da mensagem, que são lições para toda a vida. E temos aprendido com os personagens do livro de Juízes. Então, só para contextualizar você, a Bíblia, ela não é um livro aleatório. A Bíblia tem uma cronologia, ela é escrita de forma cronológica. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos entender também o contexto histórico. Então, tudo começa ali em Gênesis. Ali é revelado a criação, depois como Deus gerou, né? Como Deus formou o homem do pó da terra, enfim, toda a procriação da raça humana está ali em Gênesis. Êxodo mostra o povo prisioneiro ali no Egito, e assim por diante a Bíblia vai vindo, contando as suas histórias, que vai construindo e dando para nós um pano de fundo. Quando chega no livro de Levítico, Deuteronômio, ali tem as leis, repetição das leis. Moisés morre, vem o livro de Josué. Josué, que é esse líder sucessor de Moisés, lidera muito bem o povo, mas também morre. E aí vai entrar então o período dos juízes. O período dos juízes vai começar. E no período dos juízes existe uma crise instaurada, que é uma crise de liderança. Não tem liderança. Então o povo está caminhando como se não tivesse líderes. E por conta disso, um povo sem liderança, a palavra de Deus diz assim, que aonde falta profecia, o povo perece, o povo se corrompe. Quando não há liderança, há corrupção. O povo vai se perder. Então todos nós precisamos de uma referência para poder fazer o que Deus quer. Então, para a gente iniciar essa mensagem, eu quero que a gente abra aí Juízes capítulo 21, último capítulo de Juízes, e também o último versículo a gente vai iniciar aqui e depois vamos caminhar um pouco mais, tá bom? Juízes 21, 25, diz assim a palavra de Deus. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Vou ler novamente. Naquela época, não havia rei, não havia liderança em Israel. Por isso, cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. E nós sabemos que viver dessa forma é viver perigosamente. Você viver fazendo aquilo que você acha que está certo, não é um terreno muito seguro para você se estabelecer. Por quê? Porque nem sempre o que você pensa que está certo, está certo. Nem sempre o que você acha que está correto, está correto. Então nós precisamos de uma referência. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ministra o nosso coração nessa noite. Nos ensina mais uma vez a tua palavra. Que nós possamos receber de Deus ensinamentos que vão nos ajudar na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Em nome de Jesus eu oro para que possamos sair daqui hoje desafiados, dinamizados e encorajados a fazer a vontade de Deus e nos aproximar mais daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Então grave bem esse versículo, é proposital, eu quero que você grave bem ele, porque ele vai se repetir de novo na mensagem, em outro texto que a gente vai ler agora, vai haver uma repetição agora do versículo. Então nós vamos falar de novo desse versículo, tá bom? Desse versículo que está na palavra de Deus. Então, como eu já disse, a mensagem ela tem um tema, que é lições para toda a vida, mas nós vamos falar também sobre um subtema, que eu estou chamando de um Deus customizado. Diga assim, um Deus customizado. E o que é customizar? Quem aqui já customizou alguma coisa? Levanta a mão assim, só quem já customizou. Então o que seria customizar? Vou dar um exemplo prático, porque essa palavra customização é uma palavra que se aplica muito para a moda. No campo da moda se aplica muito isso. E customizar é assim, eu vou lá, compro uma camisa, uma camiseta bonita, só que eu quero que essa camiseta ganhe uma característica pessoal e algo que seja original da minha parte. Então eu pego essa camisa e eu começo a customizar ela. Eu vou lá e coloco uma etiqueta diferente nela. Eu coloco umas lantejoulas, eu coloco uns brilhos, eu coloco uma imagem diferente.
Isso significa que eu estou customizando essa camisa. Eu estou tirando as características da originalidade dela e colocando umas características que têm a ver com as minhas preferências. Isso é customizar. Customizar, segundo o dicionário da língua portuguesa, é modificar, adaptar, personalizar algo de modo a adequá-lo ao gosto ou às necessidades que eu tenho. Então isso é customizar. Da palavra em inglês que saiu essa palavra customização, é a palavra custom, que significa o quê? Feito sob medida, elaborado sob medida. Então customizar é algo que foi feito sobre aquela medida. E por incrível que pareça, tudo isso tem a ver com a nossa vida cristã. Porque hoje, no mundo perigoso que nós vivemos, as pessoas estão customizando o seu Deus. Então a gente serve a Deus, mas nós pegamos em Deus e transferimos ou tentamos modificar a Deus para que ele se encaixe mais de acordo com as minhas preferências. E hoje cada um tem um Deus diferente um do outro, porque a gente está customizando Deus, a gente está transformando Deus do nosso jeitinho, da nossa forma, da nossa maneira. E isso a palavra de Deus vai hoje nos desafiar a pensar diferente, para que nós não venhamos customizar ou cair nessa armadilha da customização de Deus. Eu não sei você, mas eu consumo bastante conteúdo da internet. E de vez em quando a internet aparece umas aberrações, umas maluquices na internet. Por exemplo, essa semana eu tive acesso a um vídeo de um pastor falando sobre sexualidade. E esse pastor, numa caixinha de perguntas do seu Instagram, respondeu. Alguém perguntou para ele se era correto transar com um namorado ou com a namorada. E aí ele disse assim, que ele achava muito normal. E ainda ele disse assim: na teologia da minha igreja é muito normal isso, porque o sexo é importante, então você tem que experimentar antes, para que você não cometer o erro de casar com uma pessoa sem experimentar o sexo antes. Então isso é o que? É a adaptação, é pegando os padrões de Deus e modificando para se encaixar dentro das minhas realidades. Fazendo uma denúncia também, esses dias um cantor famoso que todo mundo conhece, pelo menos conhece a música dele. A música fez muito sucesso, que é aquela assim: o maior pintor do mundo. Isso aí, mãozinha pro alto, vai. Chega. Segura o talento aí, irmão. E esse pastor foi num podcast e ele fez uma declaração. Ele falou assim: eu acredito nos signos. Ele deu essa declaração. Isso aí está na internet. Só que isso não me assusta, porque tem crente que às vezes pergunta para mim: que signo você é, pastor? É verdade, tem uns que perguntam para mim: qual que signo você é? Aí eu falo: de Escorpião. Então, os crentes, eles vão customizando Deus para se adequar às suas preferências. Eu gosto disso, então eu vou encaixar Deus naquilo que eu gosto. E para a gente falar sobre isso, no livro de Juízes, nós vamos falar de uma história. Talvez poucos aqui devam ter se debruçado nessa história, mas a gente vai discutir ela hoje aqui. Juízes capítulo 17, versículo 1. Então nós viemos falando de todos os juízes de Israel, mencionamos boa parte deles aqui, pelo menos os mais famosos. Falamos de Gideão, falamos de Jefité, falamos de Débora, falamos de Sansão. E agora, no capítulo 16, a gente vê que o último juiz de Israel foi Sansão. Depois de Sansão, cronologicamente aqui nos textos sagrados, não veio mais nenhum juiz. Mas vai entrar essa história que vai nos ensinar muito. Não é a história de um juiz, mas é uma história que vai nos ensinar muito. Então vamos ler aqui junto. Diz assim, ó: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que certa vez disse à sua mãe, com respeito aos 1.100 ciclos de prata que foram roubados de você, e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. A mãe lhe disse: o Senhor o abençoe, meu filho. Continue.
Quando ele devolveu os 1.100 siclos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, eu a devolvo a você. Continua. Ele, porém, devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 200 siclos e deu a um ourives, que deles fez uma imagem e o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então percebe que o autor que está escrevendo o livro de Juízes, ele interrompe a história para dizer a mesma coisa. Eu estou chocado com o que eu estou lendo, com o que eu estou relatando. Por isso eu vou dizer para vocês, naquela época não havia rei em Israel, e é por isso que as pessoas estavam se comportando como estavam se comportando. Continua. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Na sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, Mica lhe disse. Seja o meu pai e sacerdote, e eu darei a você 10 siclos de pratas por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou o seu sacerdote e ficou morando na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois tenho um levita como sacerdote. Então nessa narrativa aqui, nessa história, nós vamos encontrar aqui 3 personagens: a mãe de Mica, Mica e o levita que veio de Judá. Esses 3 personagens, e a gente vai falar um pouco dos 3. Claro que um ou outro vai se sobressair mais, mas nós vamos aprender lições práticas que tem a ver com essa história e que tem a ver com customizar a Deus, com um Deus que é customizado, que é feito sob medida, sob a medida que eu desejo. Então a primeira coisa que a gente nota aqui é sobre referência. A mãe de Mica, ela tinha um papel na vida desse menino, desse moço, o papel de ser uma referência para ele. Porque é assim que funciona. A mãe precisava ser um modelo para aquele filho aprender as coisas de Deus, para aquele filho conhecer as coisas de Deus e os valores da vida. Então, quando a gente fala de referência, gente, todos nós precisamos de uma. E referência hoje tem muitos. Hoje nós chamamos as pessoas que mais influenciam no campo hoje digital, são os influenciadores. E parece que não, mas todos nós, direta ou indiretamente, comemos um pouco desse mercado. Os influenciadores, por causa do advento da internet, por causa da facilidade das informações, então nós temos acesso a 1001 informações diariamente, somos bombardeados com muitas informações. Então essas pessoas acabam sendo formadores de opinião e nos ajuda ou nos provoca a pensar de forma como eles estão sugerindo. Então às vezes nós não somos detentores da nossa própria opinião. Nossa opinião às vezes ela é o produto daquilo que nós estamos consumindo. E aí a gente nota que referência, quando a gente fala de referência, vai ter muitas. Então tem referências que são positivas e tem referências que são negativas. E cabe a nós então procurar, já que nós somos seres influenciáveis, precisamos procurar referências que vão produzir em nós o caráter de Cristo. Já que nós teremos que ser influenciados, então vamos nos modelar ou olhar para aqueles que vão imprimir o caráter de Jesus em nós. Então essa mãe, você vai começar a notar aqui alguns comportamentos dela que se tornou
uma referência ruim para o filho. Então, primeira coisa que a gente nota aqui no texto é que essa mãe tinha um filho que tinha uma deficiência no caráter dele. Por que ele fez de errado? Ele roubou a própria mãe. Então ele tinha um problema no caráter. Amém ou não amém? Era um problema no caráter dele. Ele roubou a própria mãe. A mãe tinha lá 1.100 ciclos de prata. E ele foi lá e meteu a mão no dinheiro da mãe. A mãe preocupada, meu Deus, roubaram meu dinheiro, roubaram meu dinheiro, roubaram meu dinheiro. Ele ficou quieto ficou e permaneceu. E a mãe então amaldiçoa o ladrão. Ela fala: maldito seja esse ladrão sem vergonha que me roubou. A Bíblia não fala o tempo que passou, mas ele procura a mãe dele e ele fala: mãe, é o seguinte, aquela prata da senhora, que eu vi a senhora proferir uma maldição contra quem te roubou, eu estou aqui para falar para a senhora uma coisa: foi eu que roubei. Então, se por um lado ele tinha um desvio de caráter, por outro lado ele tem uma atitude bacana, que é a atitude da confissão. Ele vai lá e assume o problema. Ele fala, talvez por medo, né? Como ele viu a mãe dele amaldiçoar, ele falou: vou confessar logo esse negócio. Então ele vai lá e confessa: foi eu que roubei. E aí essa mãe agora vai dar um péssimo exemplo. Porque em vez dela pegar agora aquela lição que o filho construiu negativamente e ensinar para aquele filho, chamar aquele filho e sentar com ele e falar: filho, você precisa se arrepender. Filho, você precisa corrigir a rota da tua vida. Filho, você tem um problema de caráter muito sério. Você precisa tratar isso na sua vida, porque isso vai prejudicar você. Filho, você não pode fazer isso. Mas o que ela fala para ele? Vamos ler lá? Põe lá para mim. 17:2 agora. 17:2 de novo. Que certa vez disse a sua mãe: com respeito aos 1.100 ciclos de prata que foram roubados de você, e pelos quais eu ouvi você pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu peguei. A mãe disse o que para ele? O Senhor o abençoe, meu filho. Então aqui essa mãe perdeu uma terrível oportunidade de trabalhar algo bom na vida do filho. Porque quando que nós conseguimos trabalhar algo bacana nos nossos filhos? Quando eles erram. É no erro que nós temos as maiores oportunidades para corrigir os nossos filhos, para corrigir a rota da nossa família e das pessoas que amamos. É no erro que a gente vai ter a oportunidade. Mas essa mãe, em vez de confrontar, ela fez o quê? Ela falou: o Senhor te abençoe, meu filho. Ela perdeu a oportunidade. Então, ainda voltando no tema de referência, quando a gente fala de formadores de opinião, nós estamos falando das vozes que nós estamos escutando. Então essa mãe, ela era uma formadora de opinião, e querendo ou não, ela está construindo no filho, vocês vão entender um pouco mais adiante, ela está construindo no filho um pensamento do que é a fé, do que é a piedade, do que é uma vida com Deus. Ela está ensinando para o filho de forma errada como é o comportamento na fé. Então, formar opinião é tomar cuidado com qual serpente a gente está escutando. Porque lá no Éden, tinha uma opinião já estabelecida, que era a voz de Deus na cabeça dos dois seres, Adão e Eva. Aquilo já estava construído dentro deles, qual que era o desejo de Deus. E aí o que a Bíblia fala? Que a serpente chega e fala uma outra conversa, que não era a conversa que Deus tinha dito. E aí corrompeu a opinião de Deus no coração de Eva. Foi aonde comeram o fruto, pecaram e assim por diante. Então, às vezes eu vejo crentes, e é normal isso, porque todo mundo aqui tem um livre pensamento, é um direito seu pensar. Até porque você não é um robô, você pode pensar e pode pensar diferente. As maiores guerras do mundo hoje são por causa de opinião, a guerra da opinião, porque pessoas têm várias opiniões acerca de diversos assuntos, opiniões diferentes uma da outra. Não tem problema você ter opinião. Só que para nós que somos cristãos, a nossa opinião acerca de determinados assuntos pouco importa. Então não é assim você olhar para um tema e dizer assim: sobre esse tema eu penso assim. Não. Na verdade, um cristão tem que dizer assim, sobre esse tema, a Bíblia pensa assim, ponto.
Então, se nós somos cristãos de fato, o que importa para nós é o que a Bíblia pensa sobre aquele assunto. Então, não é passível de discussão o que a Bíblia já bateu o martelo dizendo assim, ó, é assim, ponto. Não dá para a gente discutir o que a Bíblia já consolidou. Então, dito isso, essa mãe, ela perde a oportunidade de conduzir o filho dentro do plano e da vontade de Deus, e ela faz o quê? Ela vai lá e passa a mão na cabeça dele. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Nós precisamos buscar lugares que são saudáveis para nós, lugares saudáveis, lugares de confronto. Porque é onde a gente mais vai crescer na vida, aonde a gente mais vai se estabelecer na nossa vida, são nos ambientes do confronto. Aonde não tem confronto, não tem crescimento. Aonde não há confronto, não há um crescimento genuíno. E hoje nós vivemos um tempo onde a geração é muito mimada, porque pais e mães se comportam exatamente como a mãe de Mica. Quando o filho erra, em vez dele aproveitar a oportunidade para confrontar o filho, ele faz o quê? Ele conforta o filho. Então, confortar e confrontar são duas coisas distintas. Então, nós não precisamos ser confortados, nós precisamos ser confrontados diante daquilo que nós estamos errando. Então, confronto é muito bom para a vida. Ser confrontado, ser repreendido, ser exortado é bom, é saudável. Então, não rejeite a correção, porque ela vai produzir em você o caráter de Deus. Quando você erra, Deus te corrige. Quando você erra, é bom você ter um irmão para te corrigir. É bom você ouvir uma correção do pai. É bom você ouvir uma correção do seu filho. Quem aqui já foi corrigido pelo filho? Eu já fui. Às vezes, por causa do nosso orgulho, a gente fala, quem é esse pirralho aí que pensa que é para me corrigir? Mas às vezes Deus vai usar o seu filho para corrigir você de uma coisa que você está errado. E meus filhos são usados tremendamente para me corrigir. Eles me pegam o tempo todo, pai, não é assim, pai está fazendo isso, pai não sei o quê. E a gente precisa o quê? Ter humildade, porque o ambiente do confronto é o ambiente do crescimento. O que a Bíblia ensina para nós sobre confronto? Provérbios 12:1 diz o quê? Provérbios 12:1 diz assim, ó, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. Então quem ama a disciplina vai amar o conhecimento. Quem odeia a repreensão é um estúpido. O que tudo isso tem a ver com customizar Deus, gente? Porque o que essa mulher está fazendo na construção da fé do seu filho, ela está apresentando um Deus que não corrige. E você sabe, e eu também sei, que uma pessoa que não está pronta para ser corrigida, obrigado. Então brigadão, gente. Então, quem não quem não vai ser corrigido, vai se tornar mimado. Quando encarar a vida, vai achar que tudo é fácil, por quê? Porque nunca foi corrigido, nunca foi confrontado, nunca foi exortado. Então a Bíblia fala que nós devemos amar a disciplina. Ame ser corrigido. Provérbios 13:18 diz o quê? Provérbios 13:18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. Então você percebe que, eu podia aqui usar vários versículos para a gente ficar muito tempo falando sobre isso, mas a Bíblia está ensinando que quem se submete à correção vai crescer, vai ser honrado, vai conseguir um lugar de destaque. Então essa mãe não entendia isso e não fez isso com o filho. E ela está customizando a fé para o filho, mostrando, ó, não tem nada não, você errou, você não precisa se arrepender. Você errou, filho, não tem nada não, não precisa corrigir isso aí. Deus te abençoe, meu filho. Então esse foi o primeiro erro dessa mãe. Hebreus capítulo 12, versículo 11, porque a correção, ela produz em nós tristeza. Ninguém gosta de ser corrigido, eu não gosto. E eu tenho certeza que você também não gosta, mas a Bíblia também tem solução para isso. Ela fala assim, ó, nenhuma disciplina
parece motivo de alegria. Então não quer dizer que você vai ficar super alegre quando é corrigido. No momento em que é recebida. Mas sim motivo de tristeza. Porque quando a gente é corrigido, a gente fica triste. Por que a gente fica triste? Porque a gente foi confrontado. Mais tarde, no entanto, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Então, ser confrontado é algo bom. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: eu estou doido para tomar uma correção. Fala para o seu irmão. Então a gente não gosta de ser corrigido. Isso é uma falha na nossa deficiência, é uma deficiência do nosso caráter cristão. Porque a Bíblia está dizendo que um cristão deve aceitar a disciplina e até gostar da disciplina. Porque ele fala: obrigado, porque eu vou crescer nessa correção. Estou crescendo. A história continua, volta lá para mim, Juízes, por favor. Então essa mulher está construindo o Deus dela, vocês vão entender melhor a mensagem um pouco mais adiante. Volta lá para Juízes, capítulo 17 de novo. Acho que é o 3 agora que a gente estava, né? Isso. Então olha o que essa mulher vai fazer. O filho vai lá, confessa o pecado, devolve para ela a prata, e ela vai ter uma atitude agora. Ela vai falar assim, ó. Quando ele devolveu os 1.100 ciclos de prata, a mãe, ela disse: eu consagro solenemente ao... Então ela pega toda aquela prata e ela vai consagrar a Deus. Só que tem um detalhe aqui. Ela consagra ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que isso tem de estranho? Isso não tem coerência. Porque como é que ela vai consagrar algo para Deus e vai misturar com uma outra prática que não tem nada a ver? Principalmente sabendo que Deus não aceita a adoração à imagem de escultura. Então isso é chamado nos dias modernos de hoje de sincretismo religioso. Então a igreja que quer construir, que quer customizar Deus, está envolvida no sincretismo religioso. O que é o sincretismo, pastor? O sincretismo é a fusão do cristianismo com outras práticas religiosas. Então o cristianismo, gente, ele é uma religião exclusiva. Nós temos um único Deus, nós não temos mais de um Deus. A nossa fé é consolidada em um único Deus. E não cabe ídolos na nossa fé. E não cabe ídolos na nossa prática de fé. Mas essa mulher está construindo um Deus para ela que cabe idolatria. Que cabe os ídolos na fé dela, ensinando isso para o filho também. Porque ela está dizendo assim, ó, eu vou pegar essa prata, vou consagrar a Deus e vou fazer um ídolo para que o meu filho coloque lá na casa dele. Faça uma imagem, ó, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Então esse foi o pensamento dela, construindo o Deus no formato que ela quer. E hoje na igreja evangélica, o sincretismo religioso está dominando no ambiente da fé. É aquilo que eu falei no início, é muita mistura. E aí isso está fazendo a nossa doutrina não ser uma sã doutrina. Porque tem a sã doutrina. O que é uma sã doutrina? A sã doutrina é uma doutrina que não é doente. Então quando você olha uma pessoa que não está doente, ela é o quê? Uma pessoa que está sã. Então isso é uma sã doutrina, uma doutrina saudável. E quando nós misturamos, no segmento, como eu falei aqui, zodíacos na fé, crente ainda ligado a signo, isso é sincretismo religioso. Crente ainda ligado a outras alternativas, acredita em benzimento, acredita nisso, tudo isso, gente, é sincretismo religioso. Tem crente, pasmem os senhores e as senhoras, tem crente que faz simpatia. Por quê? Porque ele tem uma fé mística, é o sincretismo religioso. E isso é uma herança lá
de trás de Constantino, porque foi permitindo essa fusão da igreja. E o sincretismo religioso dominou a igreja cristã. Então nós vamos percebendo essa mulher construindo a sua religião e automaticamente envolvendo o filho em tudo isso. Outra coisa que ela vai fazer, olha que interessante isso. Continua para nós aí a leitura. Ele, porém, devolveu a prata à sua mãe, e ela separou quanto? 200 ciclos e os deu a um ourives. Espera aí, mas ela não falou que ela consagrava toda a prata para Deus? Sim ou não? E por que aqui na matemática não está batendo? Ela está cometendo aqui o mesmo erro que Ananias e Safira cometeu. Em vez dela pegar tudo aquilo que ela disse que tinha prometido, então ela está ensinando o que para o filho indiretamente? Filho, não tem problema você levar a sua vida piedosa de qualquer jeito. Não tem problema você prometer algo para Deus e não cumprir. Não tem problema. Então ela está indiretamente influenciando esse menino que vai contaminar a sua vida cristã. Isso é muito sério. A sua fé vai ser contaminada. E aí ela fez o quê? Pegou 200 ciclos e os deu a um ourives, que deles fez uma imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Então olha só o que essa mãe faz. Além dela cometer todas essas atrocidades, ela ainda faz um ídolo, e esses ídolos vão para dentro da casa de Mica, que é o que nós chamamos de hereditariedade. Os pais fazem coisas que transferem para os filhos, e nem sempre o que os pais transferem para os filhos são positivamente bom. E nós precisamos romper com algumas coisas da nossa hereditariedade. Algumas filosofias, alguns ensinamentos, algumas crenças que não combinam mais com o cristianismo. Isso é ter uma postura de fé, porque nossa fé às vezes está construindo um Deus todo customizadinho do jeitinho que a gente quer. Continuando a leitura, eu vou chegar na parte mais importante do texto. Vamos lá. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. Então olha o que ele tem agora. Ele já é um homem agora. Tem lá na casa dele um santuário. Ele fez um colete sacerdotal. É um colete que só os sacerdotes usavam. Ele construiu o próprio colete. E alguns ídolos da família. E pôs um dos seus filhos como sacerdote. Então agora ele montou a religião do jeitinho que ele queria, da forma que ele achou que tinha que ser. Pegou um filho dele e falou assim: ó filho, a partir de hoje você vai ser o líder dessa igreja aqui. Você vai falar o que eu quero ouvir, você vai conduzir do jeito que eu quero ouvir e tal. E aqui entra o grande perigo da história. É o que a Bíblia vai dizer para nós em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Isso é customizar a Deus. Isso hoje é escatológico, é uma mensagem escatológica que todos nós temos que estar alertas. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui para nós. Pois chegará o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Então a doutrina saudável não vai ser suportada mais. Por conta disso, o que os homens vão começar a fazer? Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Foi exatamente o que Mica fez. Ele constrói a sua própria religião, ele constrói o seu próprio lugar de culto, ele levanta o próprio sacerdote particular para falar para ele tudo aquilo que ele queria ouvir. E hoje, gente, nós estamos vivendo um cenário exatamente igual. Indiretamente, sutilmente, nós estamos customizando a Deus. Estamos buscando ouvir aquilo que é da nossa preferência. Como eu disse no início, um pastor lá que pensa sobre sexualidade, sexo fora do casamento. Ele vai lá e fala: não, é normal, tudo. Ah, eu gostei de ouvir esse cara, vou seguir ele no Instagram. Ah, eu gosto muito dos signos também, eu acho tão legal esse negócio de signo. Achei um pastor agora que fala de signos, vou seguir esse cara.
E a gente vai customizando Deus baseado nas nossas preferências. E eu quero falar de algumas pautas aqui, que a Bíblia já bateu o martelo, e não adianta você procurar segundas opiniões, se a Bíblia já definiu esse assunto. Pautas sensíveis, pautas perigosas, pautas confrontadoras, mas que precisam ser mencionadas aqui nessa noite. Primeira pauta: divórcio. Gente, divórcio continua sendo pecado. Não é porque um crente separou ali, outro crente separou acolá, outro crente separou não sei na onde, e aí está virando uma bagunça que todo mundo está achando, não, normal, não está dando certo, separa a casa, separa a casa, separa a casa. E está uma bagunça no meio do povo de Deus. Por quê? Porque a gente está banalizando uma coisa que a Bíblia já disse como Deus pensa. O que Deus pensa sobre o divórcio, pastor? Ele pensa: eu odeio o divórcio. Então não vamos banalizar essa prática no meio cristão. Hoje, porque tem ganhado força, porque as pessoas não estão conseguindo viver juntos, e aí qualquer coisinha hoje está separando. Separa por causa da toalha molhada, separa por causa não sei do que, separa por causa daquilo lá, separa, e está separando por causa de nada. Com isso eu não estou dizendo que você tem que ficar aguentando ser traída pelo seu marido ou pela sua esposa, não estou dizendo isso. Eu também não estou dizendo que você tem que ficar se submetendo a ser espancada pelo seu marido, porque aí não é questão de divórcio, aí é crime, tem que denunciar o cara para o cara tirar um dia na cadeia, para ele aprender. Se ele está batendo na mulher, manda ele para o Chilindró, vai lá na Maria da Penha, denuncia ele e ele vai tirar um tempo de cadeia lá para ele aprender que é crime. Não se trata de pecado, se trata de crime. Isso é muito sério. Então divórcio é errado. Talvez para não confrontar a igreja, está sendo um pouquíssimo falado sobre isso. Hoje os nossos cultos são muito antropocêntricos, só dizendo o seguinte: você vai vencer, você é o melhor de Deus, você nasceu para conquistar o melhor dessa terra, você nasceu para isso, você nasceu para aquilo outro, você vai brilhar, você é a estrelinha bonitinha de Jesus, você... É isso que as pessoas gostam de ouvir. Essas mensagens não nos confrontam, essas mensagens nos confortam. Mas o que nós precisamos ouvir de fato são os valores de Deus. Então talvez você entrou aqui hoje pensando seriamente em divorciar. Põe a sua barba de molho, põe seu cabelo de molho se você for mulher, e vai pensar nesse assunto, porque Deus odeia o divórcio e continua odiando. Deus continua odiando o divórcio. Então casamento é coisa séria. Família é coisa séria. Sabe por que o mundo está do jeito que está hoje? Por causa de rupturas familiares. Um monte de filho que cresceu sem referência, de um pai covarde que abandonou a família, de uma mãe covarde que abandonou a família, e aí um monte de rebelde, um monte de pessoas marginalizadas. Por quê? Exatamente porque houve uma ruptura familiar, alguém não levou a sério família. Deus odeia o divórcio e vai continuar odiando. Ah, pastor, mas aconteceu comigo. Ok, eu não estou aqui para julgar. Se aconteceu, infelizmente, é triste. Cuida agora dessa nova família, pelo amor de Deus. Não vai virar um Vando da vida, meu amigo, que sai de um casamento, é de um Fábio Júnior, que casa e descasa, casa, descasa, casa. Sangue de Jesus tem poder. Tem crente que está igual o Fábio Júnior, gospel. Não, meu irmão, leva a sério. É uma fatalidade. Olha, deixa eu falar para você, eu não estou julgando você. Foi uma fatalidade na sua vida, eu entendo. Mas eu vou dizer para você, não é porque aconteceu com você que está normalizado. Continua sendo pecado, continua agredindo a Deus, continua ferindo a santidade de Deus. Divórcio é pecado. Amém? Então não adianta você procurar pastores que vão confortar você e falar: não tem nada não, isso, não sei o que, tudo. Se Deus já bateu o martelo dizendo que Deus odeia o divórcio, por que você vai tentar procurar um que está dizendo que não é errado? Segundo assunto importante: homossexualidade. Queridos, homossexualidade é pecado. Nós não odiamos os gays, nós não queremos que os gays vão para o inferno, nada disso. Não é uma guerra para odiar, ser homofóbico, como o pessoal chama. Não tem nada a ver. A única coisa que tem que ficar claro é o seguinte: é pecado. Eu fui ler a cartilha
daquele movimento LGBTQI, alfabeto inteiro lá, aquilo lá. Eu fui ler aquilo lá. E uma das pautas deles, sabe qual que é? Eles estão dizendo lá que eles querem criminalizar a opinião até da igreja. Quando a igreja dizer que é pecado, eles querem criminalizar a igreja, porque não pode dizer que é pecado, porque isso gera preconceito. Mas como que eu vou desdizer aquilo que Deus disse? Como que eu vou negociar com os valores da palavra de Deus para agradar um grupo? Não. Então vai acontecer na igreja, às vezes, de ter homossexual na igreja, sim. Então o que o homossexual tem que fazer? Renunciar às suas vontades. Imagina, gente, se a gente for ter que criar, para todo problema que a gente não consegue resolver, criar uma igreja, customizar Deus baseado nisso. A gente vai ter a igreja dos maconheiros. Chega lá, no santo dos santos, a fumaça me esconde. No culto. E todo mundo fumando, oh glória. A igreja dos cocaína Church, a nova igreja. Imagina se a gente pegar tudo aquilo que a gente não consegue administrar e formar uma igreja. O que aconteceu? Tem igrejas em São Paulo e espalhadas no Brasil que são igrejas inclusivas, de homossexuais. Aí eles falam, não, a gente aqui é a favor do casamento. O importante é o amor. Não consegue renunciar à carne e vai montar um grupo para poder satisfazer. Customizou Deus. Imagina só, eu vou pegar um problema que eu não consigo resolver e vou montar uma igreja baseado nisso. Lá nos Estados Unidos eu vi uma igreja do nudismo. Eu não estou brincando, gente. Chega lá todo mundo peladão. No culto. Igual Adão e Eva. Jardim do Éden. Igreja Jardim do Éden. Não, gente, a gente não pode pensar desse jeito. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso é buscar para nós doutores, como diz o texto, que vão satisfazer os nossos caprichos, as nossas preferências, aquilo que a gente acha bonitinho, aquilo que a gente concorda. Outra coisa interessante, perdão. Queridos, o Evangelho fala de perdão. Pastor, eu não consigo perdoar, é um problema seu. E um problema meu. Agora não tem que mudar, não. É perdoar se... Aí a gente começa a colocar as condições. Se, de repente, do que não sei, se o senhor não sabe o que foi feito. Porque, olha, é muito difícil. Não. Gente, se nós não estamos conseguindo perdoar, o problema não está em Deus. Está em nós. Alguém disse um dia assim, li a Bíblia e achei muitos erros. Todos eles em mim. Fui ler a Bíblia e achei muitos erros. Aonde estavam os erros? Em mim, e não na Bíblia, não na palavra de Deus. Outra coisa interessante, a avareza. Você quer ver uma coisa que ofende as pessoas, é pedir dinheiro na igreja. Por que ofende, gente? Principalmente, grande maioria das vezes, é por causa da avareza do nosso coração. É porque a gente é tão apegado, que quando vai mexer no nosso bolso, a gente vira o giraia. Que não. É sério. Por quê? Por causa da avareza. A Bíblia chama a avareza do quê? De idolatria. Amor ao dinheiro. Então não é porque, por exemplo, aqui na nossa comunidade, nós não temos uma cultura de colocar nome no envelope, controlar o que as pessoas dão. Mas isso não isenta você da responsabilidade de ser generoso e não avarento. Não é porque não te cobram que te dá o direito de se tornar um avarento. Porque avareza é pecado. A avareza é pecado comparado à idolatria, segundo a Bíblia. Então o que você tem que fazer? Pedir para Deus, Senhor, tira essa avareza do meu coração, porque eu sou muito muquirana, Deus. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Porque é fácil falar do homossexual, mas você não consegue olhar para a avareza que tem em você. Se liberta disso. Uma pauta importante: congregar. Gente, congregar é bíblico. Você precisa ter uma igreja que você pertence a ela. Uma igreja onde você toma a sua ceia. Uma igreja onde você
presta conta, uma igreja onde você entrega a sua oferta, onde você entrega o seu dízimo, onde você se alimenta espiritualmente. Você não pode andar que nem um andarilho. Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está lá, outra hora está lá. Tem um movimento que cresce hoje no Brasil, que é chamado, no Brasil e no mundo, chamado desigrejados. E as pessoas dizem que eu não gosto de Jesus, eu não gosto da igreja, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Que incoerência que é essa? Que incoerência que é essa? A gente gosta de Jesus, mas não gosta da noiva dele? É incoerente. Então eu preciso amar a igreja. Tem problemas? Claro que tem. Todo ajuntamento vai ter problemas. Mas nós precisamos congregar. Faz parte da nossa vida cristã. Tem que congregar. Mas vai falar com os crentes que a gente fica todo mundo machucadinho. Não gostei que falou, não gostei que me cobrou, não gostei. Por quê? Porque é um filho de Mica. Mimado. É um filho de Mica que, em vez de aceitar o confronto, quer que fala: Deus te abençoe, meu filhinho. Deus te abençoe, minha filhinha. Se tem erro, tem que ser confrontado. Relativismo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, ela tem uma interpretação única. Porque às vezes a gente tem uma mania de falar assim, crentes falando isso. A Bíblia é assim, cada um tem uma interpretação dela, cada um tem uma visão da Bíblia. Mentira. Existe uma ciência que ajuda a gente a interpretar a Bíblia. Por isso que quem prega a palavra de Deus tem que ter um mínimo de conhecimento. Então tem uma ciência chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela vai me ajudar a interpretar os textos bíblicos. A exegese vai me ajudar a interpretar o que o autor quis dizer sobre aquele assunto. Então não é só aqui abrir a Bíblia e falar o que eu quero. Não, eu preciso ter conhecimento. Então, se eu estou colocando algo aqui na Bíblia que está confrontando aquilo que você pensa, duas possibilidades. Ou você está errado, ou eu estou errado, ou nós dois estamos errados. Por quê? Porque só tem uma interpretação. Não é assim, eu enxergo de um jeito e você enxerga do outro. Não é assim. Com a Bíblia não funciona assim. Porque isso chama-se relativismo. É pegar uma verdade de Deus e relativizar ela. Está errado. A verdade de Deus é uma só. E ela não é passível de duas interpretações. Outra coisa importante. Mentira. Porque a gente confronta pecados. Não fuma, não bebe, não sei o quê. Começa a vomitar regra para a igreja, um monte de coisa. E tem coisas que são sutis. Gente, se nós somos cristãos, nós precisamos abandonar a mentira. Está escrito em Efésios. Olha, deixa a mentira de lado e fale a verdade com o seu irmão. Mentira não é de Deus. Mentira não é compatível com a fé. Então nós vamos construindo o Deus que a gente gosta. Um Deus que aceita. Aí tem uns crentes que falam assim, é só uma mentirinha branca. Já ouviu falar da mentirinha branca? Já ouviu falar? É uma mentirinha inofensiva. Mas mentira é mentira, meu irmão. Mentira é mentira. João 8,44 atribui a paternidade da mentira ao diabo. Então mentira é mentira. O que não dá para a gente fazer é pegar textos bíblicos e tentar encaixar nos nossos pecados, nas nossas mazelas, naquilo que a gente não consegue administrar. Eu gosto de fazer sexo com a minha namorada, porque eu acredito que não tem nada a ver, que não sei o que. O sexo, gente, é uma coisa feita pro casamento. Sexo é algo feito pro casamento, para um compromisso sério. Eu não quero casar, então não vai fazer sexo. Não quer casar? Vai ficar sem o prêmio. Porque o sexo é a cereja do bolo do casamento. Mas ele foi projetado por Deus para ser feito no casamento. Isso é bom, saudável. Aí hoje tem uns pais que se comportam igual Mica. Os filhos é crente, ele deixa os filhos namorar dentro da casa e deixa os filhos fazer sexo no quarto ainda. Filho de crente. Não tem nada, é melhor aqui dentro do que não sei na onde. Que é isso? Que absurdo que é esse? Então não vamos customizar Deus, não vamos pegar e tentar transformar Deus do jeitinho que a gente acha que é. Não, Deus tem um jeito certo de ser. A Bíblia já mostra quem Deus é para nós. Eu estava falando um dia aqui no culto sobre correção de filhos.
É outro tema sensível que as igrejas não querem tocar. Gente, isso é tão sério que eu estava conversando com um pastor amigo meu. E aí ele pegou e falou assim para mim assim: eu nem falo de alguns assuntos na igreja. Falou para mim: eu nem falo alguns assuntos na igreja porque é muito polêmico. E aí o povo vai embora da igreja se eu falar. Eu falei: você tá vendido mesmo, hein, meu amigo? Você está vendido. Como é que você vai ficar agora preso em alguns temas que você não pode falar, porque você está com medo do povo, da reação do povo? E teve um tema que eu comecei a falar aqui sobre correção de filho. E teve uma época que eu falava disso aqui, levantava às vezes 2, 3 pessoas e saía do culto, não gostava que eu falava. Ia embora. Por quê? Porque achava que eu estava incentivando violência. Porque a psicologia, a pedagogia, todas essas dias que tem, vai começar a dizer para nós: não pode, não faz, não me toque, a lei da palmada, e é isso e aquilo outro. Eu vou afirmar aqui, os meus 2 filhos, um tem 19 hoje, outro tem 14, fez agora. Os 2 levou varada bastante no bumbum. Os 2. E graças a Deus pelas varadas que eles levaram. Porque não tenho problema com filho, não sou chamado em escola, meus filhos não desrespeitam professor, nada disso acontece. Por quê? Porque nós fomos firmes nessa hora. Eu até desconfio, ô Ney, que Deus fez o bumbum carnudo assim, para isso. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Uma desconfiança minha. É só uma desconfiança. Porque a minha mãe é psicopedagoga, e a minha mãe falava assim para mim assim: filho, tem hora que o ouvido da criança é no bumbum. Porque tem hora que você fala uma, fala 2, fala 3, não escuta, mas na hora que você vai lá e... E a varinha era daquela que eu fazia só um barulhinho assim, para botar o terror, né? E eu fazia assim, minha esposa está aqui testemunho, nós fazíamos assim. Pode virar na parede aí, vai ser corrigido. Não tem conversa. Abaixa a calça, correção. Você quer do jeito fácil ou do jeito difícil? Tá bom. Nossa, pastor, isso é violência. Queridos, se você não corrigir o teu filho, vai acontecer igual o Mica aqui. Na hora que você precisa corrigir, você está confortando. Na hora que você precisa confrontar, você está passando a mão na cabecinha dele, dizendo: ai, Deus te abençoe, meu filho. Tem pai que está aplaudindo e aprovando coisas erradas que os filhos estão fazendo. A correção é bíblica. Você não está ferindo Deus, muito pelo contrário. Quando você não corrige, aí que você está dizendo para Deus: Deus, eu sei melhor do que o Senhor como educar. É claro que você vai usar a vara como um recurso, último recurso. Não é toda hora agredir a criança. Mas tem hora que tem que ser a vara. Tem hora que tem que ser a correção. Tem hora que precisa usar essa ferramenta. Se você não quiser ter problemas. Eu não concordo. Ok, é um direito seu. Mas aí você está contrariando todos os ensinamentos da palavra de Deus, porque a Bíblia está ensinando a fazer isso. Você pega o livro de Provérbios, a Bíblia fala assim: corrige o teu filho com a vara e você vai livrar a alma dele do inferno. Está escrito isso ou não está? Olha que ensinamento poderoso. Corrige o teu filho. Aí o pessoal quer falar: não, a vara que a Bíblia está dizendo, na verdade, é outra coisa. E a gente quer romantizar, customizar Deus. Não, querido, que a vara que a Bíblia está dizendo é essa mesmo, de marmelo. Aleluia! Outro ensinamento que Mica não teve: arrependimento. Ele errou, roubou o dinheiro da mãe, e a mãe dele não tocou nenhuma vez no assunto com ele. Se arrependa, filho. O que você fez foi errado. Hoje não tem mensagem de arrependimento na igreja. Querido, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas misérias, dos nossos pecados horríveis. Quando nós olhamos para nós, essa consciência nós temos que ter da nossa miséria, dos nossos pecados. Hoje a ceia é para isso, é o culto de reflexão.
É um culto da gente pensar. Para a gente concluir, o Mica, continua lá para nós. Põe para mim a passagem agora. Acho que é o versículo 5 ou 6 agora. 17, 6 de Juízes. 7, é o 7. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá. Então olha só, esse rapaz aqui era um levita. Alguém que era para o ministério, alguém preparado para o ministério, como se fosse um pastor. E esse pastor, por algum motivo, ele abandonou lá a comunidade dele lá e saiu perambulando pela rua. Vamos ver. Saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Então está buscando lugar para morar. Na sua viagem, ele chegou à casa de Mica, dos montes de Efraim. Então ele está viajando e bate lá na casa do Mica. Aí o que ele fala para Mica? Vamos lá. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele responde: eu sou levita de Belém de Judá. Respondeu: eu estou procurando um lugar para morar. Aí o Mica falou: opa, eu vou ter um pastor aqui de pedigree agora. Eu coloquei meu filho como pastor, mas agora eu vou ter um de pedigree. É um levita. É alguém que é treinado para isso. Aí o que o Mica vai fazer? Vamos lá, continua. Fique comigo, Mica lhe disse. Seja meu pai e o meu sacerdote. Eu darei a você 10 ciclos de prata por ano, roupas e comida. O que a gente aprende aqui, gente? Que Mica agora está querendo precificar as coisas de Deus. Porque na religião customizada é assim que a gente faz. A gente quer precificar, a gente quer dar preço. Nós fomos ensinados a barganhar com Deus. E hoje a igreja tem muito essa tendência de barganhar com as coisas de Deus. Então ele faz uma proposta para o sacerdote. Ele fala assim: ó, fica aqui na minha casa, vem ser o meu sacerdote, vem ser o meu pai, e eu vou pagar para você 10 ciclos de prata por ano, roupa e comida. Esse pastor aqui, vendido, um pastor vendido, pensa comigo agora, qual autoridade esse cara vai ter agora, daqui para frente, de confrontar Mica? Nenhuma. Porque Mica está dizendo: eu pago o teu salário, e você fica de bico calado, você não mexe comigo, você não pega no meu erro não. Você sabe como é que surgiu a igreja anglicana? Não sei se você já ouviu falar na igreja anglicana. A igreja anglicana foi ela nasce numa guerra, uma discussão teológica. Porque Henrique VIII, acho que é isso, né? Eu não lembro agora, é Henrique VIII? Ele estava arrumando uma outra mulher lá. Aí dá uma briga com a igreja católica. E os caras confrontou ele, falou: não pode, no casamento você não pode fazer separado, tal, não pode. Eu sei que ele pegou e, não, então é o seguinte, quem manda aqui sou eu, estamos rompendo agora com a igreja católica, a partir de agora, aqui na Inglaterra, é outra igreja, a igreja anglicana. Porque é assim que as pessoas fazem. Elas falam: eu que banco esse negócio, ninguém vai falar. Então, se tem uma coisa que não é bom para o povo, é vocês terem um pastor vendido. E se tem uma coisa que não é bom para o pastor, é ter um povo que quer comprar o pastor. Porque você imagina, se eu começar a ficar com o rabo preso agora por causa do dízimo de alguém aqui dentro. O cara ali dá um dízimo alto, eu não posso chamar a atenção dele. E eu não posso, aquele ali, eu tenho que tratar ele bem porque o dízimo dele é gordo. Aquele ali, não tem negócio disso aqui não, meu irmão. Muito pelo contrário, eu nem sei quem está dízimo alto e quem não dá. Então, isso me dá muito mais autoridade para confrontar qualquer um aqui dentro. Porque eu não tenho preço, eu tenho valor. Então não é o seu dízimo que vai determinar o que eu falo ou o que eu não falo. Isso tem que ficar claro. Isso é bom para você. Porque se você tem um pastor assim, sabe o que vai acontecer? Você sempre vai receber a sã doutrina. Agora, se alguém eu começo a aceitar os presentinhos, as troquinhas, não sei o que e tal, é ruim para você. Você nunca vai ser confrontado como tem que ser. Então, pecado é pecado e ponto final. Então, esse cara aqui fica agora com o rabo preso. Fala: puxa vida, agora eu tenho um emprego, roupa, comida, dinheiro, não posso mais confrontar o sacerdote. E o que o Mica fala? Vamos lá. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Pronto.
Entrou na panela, entrou na turminha. Continua. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou o seu sacerdote. Lembra que é o texto lá de 2 Timóteo? E adjuntarão para si doutores que falam o que gosta de ouvir. Então agora ele tem um pastor particular que vai falar para ele o que ele quer ouvir. Deixa eu falar para você uma coisa. Nós temos aqui na nossa comunidade há anos isso. Sempre foi o nosso pensamento. E nós não temos aqui abertura para política aqui na igreja. Porque eu quero continuar sendo imparcial, eu quero continuar tendo independência para pregar a Bíblia. Agora, se vem aqui um político que quer fazer média comigo, eu vou ficar com o rabo preso com o cara. Eu sou apartidário, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus. Então, chega essa época de eleição, começa a chover, gente. Chover, vem um daqui, vem outro dali, vem um daqui, quer não sei o que, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Aqui, ó. Aqui não. Aqui não. Porque nós não precisamos disso, não podemos ter isso, perder essa autonomia de poder pregar a Bíblia como ela é. Agora você imagina, gente, eu começo a ter rabo preso com os outros, aí o cara está traindo a mulher, eu não posso falar. Ah, gente, eu vou pregar aqui hoje, mas se eu pregar esse assunto aqui, vai denunciar o cara ali, o cara não vai gostar. Vocês não sabem, mas isso aí acontece em muitas igrejas, do cara depois procurar o pastor no final do culto e falar assim, ó, o senhor pensa bem, o senhor para de pregar esse assunto aí, senão eu vou parar de dar o dízimo. Isso acontece, gente. Não estou aqui falando coisas que não acontecem, não. São reais. Então ele tem agora um sacerdote particular. E agora ele vai revelar o que tem dentro do coração dele. Olha aí. Põe aí para mim o 13. Então Mica disse: agora sei. Porque a intenção dele era comprar os favores de Deus. Agora eu sei que o Senhor me tratará com bondade. Olha o que ele está dizendo. Agora Deus vai me tratar do jeito que eu quero. Eu tenho um levita aqui na minha casa. Pois eu tenho um levita como sacerdote. Aqui revela o coração de Mica que ele estava atrás só das bênçãos de Deus. E quando a gente tem uma religião customizada, o que interessa para a gente é o ganho. O que eu vou ganhar sendo evangélico? O que eu ganho dando dízimo? O que eu ganho ofertando naquela igreja? Por isso que nós abolimos aqui do púlpito linguagens que vai despertar em você a cobiça. Você vai ofertar porque você ama a Deus. Você vai trazer seu dízimo porque você ama a Deus. Ponto. Não é porque Deus vai te dar alguma coisa em troca. Não é porque você vai ganhar alguma coisa com isso. Você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai servir a Deus do jeito que você vai servir. Você vai entregar suas contribuições do jeito que você tem que entregar. Porque você ama a Deus e ponto. Não é porque você vai ter algum tipo de vantagem. Mica estava com essa certeza. Não, eu vou fazer, Deus vai me agradar, Deus está se agradando de mim, Deus é isso, Deus é... Ele customizou o Deus que ele queria. Não vamos customizar Deus. Não vamos personalizar Deus de acordo com as nossas preferências. O que nós precisamos de verdade, gente, é ser confrontado todos os dias pela palavra de Deus e pedir para Deus: Senhor, imprime o caráter de Deus em mim. Aquela canção, uma canção nova agora que muito nos fala, ela fala assim, ó: não vim atrás de bênção. Me ajuda aí, vai. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. É isso que nós precisamos. E sabe como é que eu tenho levado a minha vida de fé? Baseado em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busca o reino de Deus. Busca a justiça de Deus. E as demais coisas que Deus sabe que você precisa vão ser acrescentadas na sua vida. Deus não é desenhado do jeitinho que eu quero. É eu que preciso me adequar naquilo que Deus é. Vamos ficar de pé nessa noite. Olha para o seu irmão carinhosamente, fala para ele assim: quem precisava ouvir essa mensagem faltou hoje. Porque é sempre assim, né? Nunca é para nós. Né? Nunca é para nós. Não, irmão, essa frase não cola. É para você mesmo. Você veio aqui hoje porque Deus te atraiu para esse lugar. E se você se sentiu confrontado pela palavra, dê graças a Deus, porque o pai corrige o filho que ama.
Qual é o Deus que você está tentado a desenhar? Gênesis capítulo 3. E o versículo 5, põe para nós. Aqui é quando Eva estava lá no paraíso, ela foi tentada, e essa tentação continua nos dias de hoje. Ela foi tentada a personalizar Deus. Põe aqui para mim, Gênesis 3:5. Ela disse assim, ó. A Bíblia fala: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Versículo 5, tá? Por favor, filho. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é a nossa tentação todo dia, querer ser Deus ou querer um Deus baseado nas nossas preferências. Fuja dessa armadilha, meu irmão. Deus, o que nós precisamos é do Deus do jeito que Ele é. Se você ler a Bíblia e encontrar erros, com certeza vai ser todos em você. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que você, seja encorajado por essa palavra. E se você estava sendo tentado a customizar Deus hoje, para com isso. Modifica esse comportamento e aceite Deus do jeito que Ele é. Se as palavras de Deus nos confrontam, pede para Deus: Senhor, imprime o teu caráter em mim. Imprime o teu caráter na minha vida, Senhor, em nome de Jesus.